comer sua elevação. You're eating your elevation. Leva pedaço. Comer. Controle ele. Comer elevação. Eating your elevation. Pedaço só. Estás a comer sua elevação. You're eating your Controle. elevation. Controle. Eat. Give me Um money. bolo para ser elevado. Eat a cake to be elevated. You also Hã? cannot. Posso comer? Não pode comer. Pode comer. Hã? Não, melhor não. Yo! Feliz. Já está restaurado. Como bolo. Esse bolo aqui vai te fazer você ver a restauração. Glória a Deus. Restoration. Come bem, bolo. Eu não comeu bem. It's Come very bem. well that cake. Glória a Deus. Leva esse grande. Come bolo. Take Bolo this. de unção. Come esse grande. Para Deus te restaurar grande. Glória a God will Deus. restore you. Não temos nada. É meu bolo. Is my cake. Bolo da restauração. Cake of Você quer casamento? Come bolo. Glória a Deus. Bolo da elevação. Bolo da elevação. Bolo da restauração. A te Glória a Deus. prometido. Levar de novo. Comer bolo de elevação. Esse bolo vai dar dinheiro. Dinheiro. cake will give Dinheiro. money. Eu não vou comer bolo. Vai te fazer subir avião esse bolo. Glória a Deus. Agora vou cantar um estilo que os angolanos, que são donos dessa cultura, mas não gostam. Eu vou fazer agora, amém? Naturais. Resultados sobrenaturais. Resultados sobrenaturais. Come on. Que a conta ajuda do alto transitei na outra dimensão. Caminho com Deus do impossível e o mundo não entende. Sou abençoado ao entrar e ao sair é a mesma porção. Onde eu piso tomo posse porque assim a palavra declara. Onde eu piso tomo posse porque assim a palavra declara. Resultados sobrenaturais. É a minha porção. 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 Depois da ajuda do alto transitei na outra dimensão. Caminho com Deus do impossível e o mundo não entende. Sou abençoado ao entrar e ao sair é a mesma porção. Onde eu piso tomo posse porque assim a palavra declara. Onde eu piso tomo posse porque assim a palavra declara. É a minha porção. Resultados sobrenaturais. É a minha porção. Resultados sobrenaturais. É a minha porção. Salva de palma para Jesus. A unção não está só nas mãos e na cabeça, não, mesmo assim.
جمو هنو وامانو دلو جمو هلو جمونو دلو الويدو Veja bem, veja bem. Tem o poder. É esse motivo que o diabo não quer que as pessoas lhe obedeçam. Porque sabe que estão numa outra dimensão. Só que você fazer assim. Chama-se pau. In Jesus Christ. Deus abençoe a tua vida. Aleluia! Amém? Estou a pedir aos obreiros para ver quando as cadeiras que estão partidas agora, logo o culto vou poder comprar. De Pedro, capítulo 2, verso 1 a verso 3. Assim diz a palavra do Senhor. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Verso 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Verso 3. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Amém? Texto de 2 de Pedro, capítulo 2, é um texto apologético. Um texto de extrema importância, de sorte que nós sabemos que todo texto canônico é de extrema importância. Capítulo 2
da carta de segunda de Pedro, a segunda carta que Pedro escreveu, é o capítulo em que o apóstolo Pedro vai falar sobre os falsos profetas, os falsos mestres. Vai fazer uma exposição por ordem por escrita, escrevendo sobre as advertências contra os falsos profetas. Meus amados irmãos, a doutrina sobre os falsos profetas é uma doutrina bastante importante. Por quê? Foi uma doutrina que Cristo não rejeitou, não omitiu, nem tampouco os seus primeiros discípulos, ou aqueles que nós chamamos ou consideramos como discípulos oculares, ou apóstolos oculares, ou apóstolos de Cristo. Quando nós lemos os 4 evangelhos, que nós chamamos de unicamente Evangelho de Jesus Cristo, que na verdade é apenas um único evangelho, mas escrito por 4 evangelistas, esses mesmos evangelistas não omitiram aquelas partes em que Jesus tratava os falsos profetas pelo que eles eram. Eles não esconderam, porque ao registrarem a vida de Jesus, o ministério de Jesus Cristo, todas aquelas partes em que Jesus tratava especificamente de um falso profeta, eles registraram. Nós temos, no Evangelho segundo Mateus, partes em que Jesus fala dos falsos profetas. Nós temos, Evangelho segundo Marcos, partes que Jesus Cristo trata dos falsos profetas. Nós temos Evangelho segundo Lucas, parte em que Jesus Cristo trata sobre os falsos profetas. E também temos Evangelho segundo João, as partes em que Jesus sobre os falsos profetas. Então, meus amados irmãos, se Jesus não ignorou, Jesus atacou os falsos profetas, falou contra os falsos profetas, e não somente contra os falsos profetas, e também contra os falsos ensinos, então temos que saber que esta doutrina é uma doutrina de extrema importância. E não somente Jesus. Os apóstolos canônicos como Paulo, João, Pedro, Tiago e Judas também abordaram sobre os falsos profetas. Se esses homens canônicos abordaram contra os falsos profetas, contra os falsos ensinos, nós também devemos fazer a mesma coisa. Aliás, nós sabemos que está escrito que aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Então, ao lermos as Sagradas Escrituras, deveríamos nos questionar qual era o posicionamento de Cristo sobre os falsos profetas. Qual era a posição de Cristo sobre os falsos mestres. Assim como Cristo se posicionou contra os falsos profetas em sua época, assim também nós devemos nos posicionar. Alguns líderes, pastores, eles ensinam suas ovelhas a pensarem que todos aqueles que pregam contra os falsos profetas se acham como únicos verdadeiros. Por isso é que muitas igrejas, muitos crentes têm sido negligentes quanto ao ensino contra os falsos profetas e as falsas doutrinas. A pregação contra os falsos profetas serve para poder fortalecer o sistema de defesa de uma determinada igreja. Se nós notarmos aquelas igrejas em que em um ano mais de 5 membros abandonam essa mesma igreja para fazerem parte de uma seita, isso acontece. É porque o sistema de defesa desta mesma igreja está bastante fraca, está bastante baixo. Então, para que a igreja tenha um sistema de defesa bem fortalecido, é necessário que os pregadores, que os servos de Deus, preguem bastante contra os falsos profetas e os falsos mestres. Assim como o apóstolo Pedro sabia, tinha conhecimento dos estragos que os falsos profetas podem causar, dos estragos que o falso ensino pode causar no meio do povo de Deus, então surge uma necessidade de seus destinatários sobre os falsos profetas e os falsos ensinos.